Então a gente é conhecido como teoterapeuta, que é a teóloga que trabalha com terapia. E o que uma teóloga terapeuta faz? Está ouvindo? A teóloga, que também é terapeuta, ela tende a trabalhar com a alma e também com o espírito. Normalmente a gente vê as terapeutas, psicólogos, trabalharem a questão da alma do homem, né? Para trazer cura, um equilíbrio, um controle na vida do homem. Mas quando ela é terapeuta e teóloga, ela se torna teoterapeuta, ela trabalha com a alma e também com o espírito. Ou seja, com a psique e com o espírito, que é a parte onde você contata Deus. Porque também não adianta a minha alma, ela está bem, mas o meu espírito está enfraquecido. Mas também não adianta o meu espírito até estar um pouquinho aceso, eu falo um pouquinho, porque se a sua alma está com problema, meu querido, você não consegue contatar Deus da maneira adequada. Não consegue. Então eu estou aqui, né, como terapeuta, né, psicanalista. O que é terapia? Terapia é uma palavra que vem do grego. E é traduzido do grego para o português é terapia ou terapia, que quer dizer ajudar, curar, estabelecer cura, trazer ajuda na área emocional. Então todos nós sabemos, né, que a humanidade está doente emocionalmente. Nós estamos doentes emocionalmente. Alguns com ansiedade, outros com depressão, outros com depressão profunda, outros com transtorno de não conseguir viver em sociedade. Tem muitas pessoas hoje que só de falar assim, você vai para um ambiente que tem muitas pessoas, a pessoa não quer ir. Isso não é normal, porque Deus não nos fez isolados. Deus nos fez para vivermos em sociedade. Então, quando nós percebemos que tem alguém se isolando, a gente deve ficar atento. Claro que tem momento que a gente quer ficar meio isolado, né? Para descansar, né? Deus nos deu esse tempo de descanso. Mas o isolamento de uma maneira sem controle não é normal. E precisa ser cuidado, e precisa ser tratado. Então, eu, juntamente com o pastor João, com a missionária João Fátima, Deus colocou um desejo no meu coração e confirmou no coração dos irmãos, que é estar cuidando dos irmãos da igreja, do Ministério Varão de Guerra. E não só dos irmãos, mas dos familiares dos irmãos, dos amigos dos irmãos, né, das pessoas aqui da comunidade desse bairro, com o intuito de quê? De trazer para essas pessoas um equilíbrio emocional. Porque às vezes a gente acha que as pessoas não estão doentes. Mas eu afirmo para os irmãos que as pessoas estão doentes. As pessoas, elas precisam de ajuda. E a Bíblia nos mostra isso. E aí já não é uma coisa só que a Tatiana está falando. A Bíblia nos mostra que existe a necessidade de cura. A gente vê que Jesus, né, no Novo Testamento, sempre estava curando, operando milagres. E às vezes falava, em alguns momentos nós falávamos que ele curava cegos, enfermos, paralíticos, mas às vezes ele curava pessoas enfermas e não se trata com as enfermidades que são. Poderia ser uma depressão, poderia ser algo como transtorno de ansiedade do pensamento acelerado e tantos outros transtornos que nós, ao longo do meu contato com vocês, a gente vai descobrir isso. Mas eu queria ler para os irmãos o livro de 1 Reis, capítulo 19. E é bom a gente ver isso na Bíblia. Porque eu não estou aqui, irmãos, para atuar apenas como alguém que estudou e que entende a psique do homem.
Eu estou aqui nessa terra, não só aqui hoje com vocês, mas nessa terra, para ajudar o ser humano a encontrar Deus por meio de uma alma saudável, por meio de um psicológico saudável e por meio de um espiritual também saudável. E isso não é só para os adultos, não, começa desde criança. Mas vamos ler aqui. Primeira Reis, eu vou ler do capítulo 19, eu vou ler do 1 até o versículo 7, tá? Talvez a minha versão seja um pouquinho diferente, mas os irmãos acompanhem, por favor. Então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias, como passaram o fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, a essa hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Assim que Elias recebeu este aviso, fugiu para salvar a própria vida. Chegando em Beresba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou pedindo para si a morte, dizendo: agora basta, Yahvé, retira a vida, pois não sou melhor que meus pais. Deitou-se e dormiu, ali mesmo, sobre a giesta. Mas eis que um anjo o tocou e lhe disse: levanta-te e alimenta-te. Abriu os olhos, olhou ao redor, e eis que ali, junto à sua cabeceira, havia um pão quente, que fora assado sobre as pedras em brasas, e uma vasilha com água fresca. Tendo comido e bebido, voltou a se deitar. O anjo do Senhor veio pela segunda vez, tocou e lhe recomendou: levanta-te, come, porque a viagem será muito longa. Louvado seja o Senhor. Aqui está falando de Elias, né? Ele era um profeta. No capítulo anterior, capítulo 18, a gente vê que Elias estava vindo de uma vitória. Ele batalhou e venceu todos os profetas de Baal. Ele levou todos eles ao fio da espada. Elias dali saiu vitorioso. Mas por que ele sai de uma vitória e de repente ele se entristece e pede para o Senhor Deus tirar a vida dele? Não é estranho? Faz sentido? Parece que não. Mas se a gente for olhar para nós mesmos, faz sentido. Sabe por quê, irmãos? Porque Elias ali, ele entrou numa exaustão. Provavelmente, ele usou toda a sua energia, todo o seu potencial para vencer aquela guerra. Praticamente era ele, o profeta do Senhor Deus, contra 800 de Baal. E ele venceu, louvado seja o Senhor Deus. Mas após essa guerra e ele vencer, ele simplesmente falou: Senhor, tira a minha vida. Quando ele recebeu o recado de Jezabel, que era ir mandar acabar com a vida dele, ele entrou em desespero. Então ele teve uma grande angústia e eu acredito que ele pensou assim: é melhor Deus tirar minha vida do que eu morrer na mão de Jezabel. Eu acho que foi isso que ele pensou. E quantas vezes na nossa vida, né, parece que vai tudo bem e de repente bate um desespero na gente, bate uma angústia. E foi isso que aconteceu com Elias. Mas, Tiana, Elias era profeta, ele era homem de Deus, ele ia ficar angustiado? Ele ia ficar angustiado. Porque ele era homem como eu e você, feito de corpo, alma e espírito. Mesmo ele sendo homem de Deus, aqui nos mostra, nesse relato, que ele ficou angustiado, a ponto de querer que Deus tirasse a sua própria vida. Quem nunca
talvez não todos nós, mas eu creio que um ali, outro aqui, de vez em quando fala, Senhor, tira a minha vida. É melhor Deus me tirar desse mundo, porque está difícil viver. É melhor o Senhor tirar minha vida, porque eu não vou conseguir resolver meus problemas. Então o que Elias fez? Ele se isolou. Isso é um sintoma. Ele se isolou. Ele foi para debaixo de um arbusto, só ele, sozinho. E depois, qual foi o outro sintoma? Dormir. Normalmente as pessoas que passam por depressão, que estão sobre uma angústia profunda, que estão sobre uma dor profunda, elas preferem sempre dormir. Porque quando eu durmo, eu não penso, quando eu durmo, eu não sinto, e quando eu durmo, ninguém mexe comigo. Mas louvado seja Deus que na vida de Elias, o anjo do Senhor foi lá e mexeu com ele. O que você está fazendo aí deitado? Levanta. Levanta. Ele levanta e come. Deus é tão maravilhoso que Ele preparou para ele ali um alimento. Come. Né? Tem um ditado aí que as pessoas falam, né? Que saco vazio não para de pé. Então, ele precisava comer. Ele já estava isolado. Ele já não queria conversa com ninguém. Ele queria estar dormindo. Veio o anjo do Senhor, levanta e come. Ele levantou e comeu. Mas o que ele fez novamente? Dormiu. Sintoma de alguém que precisa ser ajudado. Novamente veio o anjo do Senhor, cutucou Elias. Levanta e come, porque a caminhada que você vai fazer ela é longa. E o Senhor é assim conosco, meus queridos. Levanta e come. Hoje o Senhor ele usa profissionais, terapeutas, psicólogos, psiquiatras. Ah, mas eu não sou psicóloga, não. Fazer terapia, isso é coisa de doido. Não, gente. Deus, Ele deu sabedoria para o homem e para a mulher, para estudar psicologia, para estudar a mente do homem, para que nós não venhamos a ficar loucos. Deixar de procurar uma ajuda médica na área da psicologia é loucura. Eu falo isso hoje. Porque diante das coisas que a gente vê, né, não é médico de louco. É médico igual um cardiologista que cuida do seu coração. São médicos especializados. A gente precisa quebrar esse conceito de que um terapeuta, de que um psicólogo, de que um psiquiatra é médico para quem é louco, é médico para quem não está batendo bem da cabeça. Não é isso. São médicos, são especialistas como qualquer outro especialista em outras áreas. E também tirar da cabeça que depressão, que transtorno de ansiedade, que o transtorno de compulsividade é algo do diabo. Ah, está com depressão. Crente com depressão, onde você viu? Aqui a Bíblia nos mostra, por exemplo, Elias. E cientificamente é comprovado que o homem, quando ele chega no alto do seu estresse, no auge da sua angústia, ele soa sangue. E na Bíblia nos fala que quando Jesus, não fui eu não, é Jesus, que era perfeito, que ele não tinha pecado, quando ele iria ser crucificado, ele suou sangue. Por quê? Tamanha angústia que ele sentiu. O próprio Jesus sentiu angústia. Imagina eu. Porque Jesus era Jesus. Ele não tinha pecado. Ele não tinha defeito. Ele estava carregando os nossos problemas, os nossos pecados. Eu imagino o peso, né, daquilo. E ele sofreu esse sintoma de que ele suou gotas de sangue. E o suar gotas de sangue é quando o ser humano chega no auge da sua angústia. Já não aguenta mais. Então, assim, a gente não precisa esperar chegar no auge e falar assim, eu já não aguento mais. A gente precisa correr enquanto há tempo. Sabe por quê, meus amados? Deus, Ele quer uma igreja saudável. Saudável espiritualmente, glória a Deus. Mas também saudável psicologicamente. Porque quando nós estamos saudáveis psicologicamente,
nós podemos ajudar outros. Nós podemos levar equilíbrio para os outros. Às vezes, dentro da minha casa, quando eu estou saudável psicologicamente, eu posso levar equilíbrio para minha filha. Tem um equilibrado ali dentro, já no começo bom. É um começo bom. Então, assim, a gente precisa recobrar o que Deus nos dá, o corpo físico, né? Nós temos os médicos, endocrinologista, cardiologista, ginecologista e por aí vai. E esses médicos normalmente a gente procura. Mas os médicos que cuidam da nossa alma, o diabo ele tende a colocar na nossa mente essa mentira. Para que procurar psicólogo? Vai procurar terapeuta para quê, menino? Entendeu? Você está vendo? Deus nem está olhando para você, você está sofrendo. Deus não está olhando para você, ainda você vai gastar seu tempo, seu dinheiro com psicólogo. Psicólogo é médico de doido. Não faça isso. Isso é mentira do diabo. Porque às vezes o diabo ele olha para os cristãos e vê que talvez esses aqui são cristãos fiéis. Eu não vou conseguir fazer com que eles virem alcoólatras. Eu já sei que eu não vou conseguir. Então eu tenho que usar um outro método para enfraquecê-los. E aí ele usa métodos tais como ansiedade. Aquela ansiedade na qual você não consegue ter controle. A qual você, quando você pensa em fazer algo, seu corpo treme, você não consegue dormir. Você não consegue ficar bem no meio dos irmãos, porque te dá um negócio esquisito que às vezes você não consegue nem explicar. O transtorno de não querer viver em sociedade, isso é muito sério. E isso hoje, irmãos, acontece mais do que vocês imaginam. E depois da pandemia, isso virou algo assim, comprovado pelos estudiosos, pelos cientistas, que a maioria das pessoas, durante o período da pandemia, elas passaram a ter o transtorno da ansiedade. Muitas não morreram de Covid-19, morreram por causa da depressão, de tanto assistirem notícias negativas. Porque era só isso que a gente via na televisão, né? Notícias negativas. E talvez os irmãos não saibam, mas notícias negativas, aqueles jornais sensacionalistas, aquilo traz um pesar muito grande para dentro de nós. Deus ele é tão sábio que o Evangelho, a palavra, é conhecida como boas novas. E as notícias dos jornais são as péssimas notícias. A gente não vê nada de bom. E aquilo ali parece que não, mas causa algo em nós. Não estou falando que não é para assistir televisão. Não é isso. Mas quando é um negócio exaustivo, é só aquilo, é comprovado. Traz para mim e para você queda na nossa imunidade. Vocês acreditam? Você vê 10 minutos de um jornal. Por exemplo, na época da Covid, você só ia falar que as pessoas estavam morrendo, que não tinha oxigênio, que não tinha isso, que não tinha, e nós só assistindo. Aquilo causa um dano no nosso corpo, porque entra na nossa mente, e aquilo ali vai nos abatendo, a gente vai, meu Deus, o que vai acontecer com esse mundo? Jesus, melhor se eu voltar, Jesus, eu não aguento mais viver nessa terra, e aquilo ali vai trazendo uma opressão, uma depressão para dentro da gente. A depressão nem sempre ela está no estágio profundo. Às vezes ela está no estágio leve. E a gente não consegue perceber. Aí quando a gente percebe, a pessoa já está no estado profundo e aí já é preciso ser tratada com remédios. E também não é problema, viu, gente? Tem que tomar calmante, tem que tomar um remédio para você conseguir lidar melhor com você mesmo. Não é problema. Eu, como terapeuta, eu quero levar você a entender quem é você. Porque quando você conhecer quem é você, você vai ter um controle sobre você. Às vezes nós somos como um carro desgovernado. Perde o freio, desce esse morro aqui, ó, e vai passando por cima de todo mundo. Entendeu? E não é por maldade. Tem irmãs que, por exemplo, eu fui no culto hoje, ninguém me cumprimentou. Aí a gente fala assim, não, mas que a irmã, misericórdia, que a irmã não muda, né? Aí, fiquei sabendo que a irmã fez aniversário e ela não me chamou.
E nós achamos, gente, essa irmã também exagera, né? Não, que irmã chata. Não, meus queridos. Para ela, a dor é legítima. Porque ela está com sintomas, né? Ela se sente deixada de lado. Provavelmente lá atrás da vida dela, ela passou por algum trauma. Algo com a família, algo no trabalho, algo na escola. Às vezes a gente não sabe o que nossos filhos passam na escola. Aí eles crescem, viram adolescente, viram adultos, e tem sempre aquela pessoa daquele gênio chato, aquela irmã chata que ninguém aguenta. E a irmã, ela fala das coisas com sofrimento, e a gente não entende. A irmã está sofrendo porque eu sou convidada para o aniversário do fulano. Além, conversa com o irmão na igreja, queria ser convidado, mas a dor da irmã é legítima, porque é uma dor dela. E talvez aquilo que é dor para mim, não é dor para a missionária. Aquilo que talvez não incomoda a missionária, me incomoda. Por quê? Porque eu sou eu e a missionária é missionária. Então a gente tem que ter muito cuidado em lidar com as pessoas. Em lidar com a dor das pessoas. Os irmãos já são mais, né? O irmão vê o irmão e aí, paz do Senhor, tudo bem? Ó, irmão, você engordou, o outro, você envelheceu. Aí abraça, acabou, não, irmão, gente boa demais. Os irmãos são mais assim, né? Agora, você fala assim, não, irmão, você engordou, entendeu? Você perde um mês da sua vida questionando, irmão, falou que eu engordei. Aí você já entra numa tristeza, né? Mas quando você começa a se conhecer, a ter controle de você, a ter controle das suas emoções, nem tudo que as pessoas te falam vão te ferir. Coisas que são tão pequenas que nos ferem. Mas por quê? Porque a gente não conhece quem nós somos. Eu sei que eu sou Tatiana, filha da Lúcia, sou uma terapeuta, sou uma teóloga, mãe da Ana e cristã. E se alguém me cutucar, como que eu vou me agir? Eu provavelmente, quando alguém me cutucava, minha mãe prova, né? Eu vou lá, entendeu? Quem não vai fazer isso comigo? Mexeu com a minha filha? Mais ou menos assim. Mas aí quando... Isso é a característica humana, né? Cada um tem a sua. Mas quando eu começo a me conhecer, eu começo a ter controle de mim. Hoje eu já falo assim, a crítica do outro para mim é elogio. Porque quando alguém me critica, ele está me mostrando que naquilo eu preciso mudar. Mas antes, se me criticasse alguma coisa, eu ia achar ruim. E eu ia levar aquilo para o meu coração, e aquilo ali, dependendo da minha situação emocional, irmãos, poderia falar assim, eu não vou mais congregar. Quando for fulano de tal que for ministrar, eu nem vou, porque aquele dia ele falou isso para mim. Porque você não tem controle sobre as suas emoções. Você não consegue lidar com as suas emoções. Tudo aquilo que te fere, ao invés de você tratar, você guarda. E aí, Deus levanta terapeutas na terra. E louvado seja o Senhor, porque hoje em dia o Senhor tem levantado terapeutas cristãos. Deus tem levantado terapeutas cristãos para cuidar do povo dele. Não é que eu estou falando mal dos outros terapeutas. Mas os outros terapeutas vão falar com você e dizer, vai ser feliz. Entendeu? Você quer fazer isso? Vai, faz. Entendeu? Se sua mãe está concordando, se você quer fazer, vai, faz. Mas Deus levanta terapeutas, teoterapeutas nessa terra para cuidar dos seus filhos. Para trazer um equilíbrio emocional e espiritual. Eu sempre falo muito sobre, é preciso também cuidar do espiritual. É preciso também cuidar do emocional. O corpo, eu já sei que a maioria de nós cuidamos, né? A maioria vai no médico, né? Vai no clínico, faz um exame que é chato, mas a gente vai. Né? O corpo, normalmente, ele mostra pra gente que nós não estamos bem. Mas a nossa alma, é mais fácil a gente criticar. A gente vê o irmão agindo assim, vê a irmã agindo assim, é um problema na alma dele, a gente faz o que critica. Por quê? Porque nem nós estamos prontos para entender o problema do irmão. Então, vamos procurar o quê? Um equilíbrio, trazer um equilíbrio para a nossa vida. E quando eu trouxer esse equilíbrio para a minha vida, eu trago o equilíbrio para dentro da minha casa. A gente precisa cuidar
daquilo que a gente vê. As redes sociais hoje, é legal, nos possibilita muitas coisas, possibilita aqui, ó. Nós estamos aqui, ó, online, o povo vê, ouvir, mas também nos suga, nos cansa a nossa mente, faz com que a gente venha viver coisas que não são necessárias na nossa vida, que traz um peso sobre nós e de repente tudo aquilo que a gente vê e que normalmente não era normal para mim nem para você vira normal. De tanto que você vê a mesma coisa, fica normalizando o que não é normal. E aí a gente começa a ter uma vida de doentes, ter uma vida de enfermos, ter uma vida de exaustão. A gente fica exausto. A palavra do Senhor fala assim, que nós temos que carregar aquele fardo, mas o fardo do Senhor. Você fala assim, se o seu fardo estiver muito pesado, lança sobre mim, porque o meu fardo é leve e suave. Então, meus queridos, quando vocês perceberem que o fardo que está sobre vocês está pesado demais, não queira ser super-homem nem super-mulher. Não queira carregar um fardo que não é seu, que você não precisa carregar. Coloque nas mãos do Senhor. Procure uma terapeuta, procure um psicólogo. O maior terapeuta que existiu é quando eu leio a Bíblia e entendo a Bíblia, entendo a história do ser humano, eu vejo que o maior terapeuta que existiu foi o próprio Jesus. Jesus, ele andava com as pessoas. E quem passava por perto de Jesus, saía dali bem. Ou curado, ou a vida do filho mudava, ou da filha mudava. Jesus, ele era um terapeuta. E nenhum daqueles que foram pacientes dele saíram dali chateados. Tamanho era o amor de Jesus. Eu falo que para uma pessoa ser terapeuta, ela precisa ter vocação. Existem terapeutas que não têm vocação e são terapeutas porque às vezes quer ganhar dinheiro, né? Quer ter uma profissão, vamos dizer assim. Mas quando um terapeuta ele tem a vocação, a maior preocupação dele é levar cura para o seu paciente. É ver seu paciente bem. A psicanálise, né, que é um método no qual eu uso, ele trabalha com... A gente conversa, a gente bate um papo. Vamos dizer assim, a gente bate um papo. É conhecido como associação livre. E também, da parte minha, que você acha que sou analista, né? Que o psicanalista seria um analista, ele vai analisar o seu paciente. Eu vou fazer uma análise, eu vou ter um olhar flutuante, ou seja, eu não vou estar ali para julgar o que você me conta. Eu não vou estar ali para pegar o que você me falar e levar para as pessoas. Tá? Existe na profissão do terapeuta, do psicanalista, essa questão do sigilo entre o paciente e o terapeuta. O que é falado que talvez os irmãos dizem, aí vai ser terapeuta dos irmãos, aí vai saber da vida dos irmãos. E aí, vai falar para o outro? Não. Tá? Existe um sigilo, é algo profissional, é algo... Além de profissional, eu tenho temor e tremor diante do Senhor. Tá? Existe um sigilo profissional. Algumas décadas atrás, eles são mais novos, 5 anos, mas algumas décadas atrás, a gente lembra que as pessoas ficavam lá de fora das casas, né? Dava de tardezinha, né? Acho que na época da minha avó, quando eu era criança, quando minha mãe, eu era criança. Então eu tinha que dar umas 18 horas de tipo banco. Os meninos iam brincar e as mães ficavam ali. Nossa, você viu isso? Não, o menino fez isso, você viu aqui? Era uma terapia, você sabia? Só que hoje, se a gente colocar um banco do lado de fora e sentar, na hora que vem a motoqueira a gente sai correndo porque acha que é ladrão. E às vezes é mesmo, né? Porque o negócio hoje não está fácil. Não tem como você deixar sentar e ficar ali tranquilo, porque você está correndo risco nos dias de hoje. Aí o que Deus fez? Vou levantar terapeutas aqui. Vou dar sabedoria para alguns, para poder cuidar dos outros. Então eu estou aqui disponível para os irmãos, para a Igreja Varão de Guerra, não só para vocês, mas para os parentes dos irmãos, para os familiares dos irmãos. Eu vou estar fazendo aqui para os irmãos
tanto daqui quanto Cidade Nova e Boa Vista. Eu vou fazer um valor social, tá? Que esse valor o valor é R$30 por sessão. Os irmãos que quiserem fazer, às vezes eu só recebo dia tal, a gente conversa, não tem problema. Tá? Tem alguns que fazem sessão toda semana, tem alguns que fazem de 15 em 15 dias. Isso depende de cada caso. Se você for lá fora no mercado para procurar um terapeuta, você não vai pagar menos de R$70 a sessão. Não paga. Cada sessão. E eu falo isso porque esse é o preço de mercado. O valor menor no mercado é R$70. Mas eu sei que aqui na Levade não é R$70. O valor menor aqui é em torno de 100, 120. Então assim, mas por que você vai fazer esse valor? R$30. Por um lado é um valor simbólico, mas é porque a minha intenção maior é ajudar os irmãos. Deus ele me colocou nessa profissão, me chamou para isso, para ajudar os irmãos, os filhos dele, aqueles que precisam ser ajudados. Claro, também pessoas que não são cristãs, que são incrédulas, que vão poder ter contato comigo, vão receber tratamento de terapeuta, né, de psicanálise, mas eles também vão ouvir da palavra. Porque a base desse tratamento é a palavra. Sem a palavra de Deus, não há cura. Sem a palavra de Deus, não há equilíbrio. Vai ter alguns casos que eu vou virar e falar assim: olha, irmão, você ou irmã, você vai continuar fazendo terapia comigo, mas eu vou te pedir para você ir no psiquiatra, porque quando é necessário colocar remédios, terapeuta e psicólogo pode receitar. Então, a gente encaminha para o psiquiatra e vai fazendo o controle daquilo ali junto, entendeu? Mas é necessário, gente, a gente cuidar. Eu mostrei aqui na palavra Elias. Elias era um homem de Deus, ele era um profeta. Em determinado momento da vida dele, ele queria que Deus tirasse a vida. E ele estava vindo de uma vitória. Então não queira eu e você pensarmos que nós somos super-homens, super-mulheres, porque nós não somos. O que nos faz diferente é o Espírito Santo que está dentro de nós. Então assim, eu vou estar fazendo atendimento aqui na missão. Aqui. Vou abrir a agenda com os irmãos que quiserem, vou marcar o horário, o dia. As sessões elas são de 45 minutos a 60, tá bom? Isso. Depende da pessoa. Tem pessoa que fala mais, né? Tem pessoa que fala menos. Tem pessoa que talvez a primeira sessão, a segunda, não consegue se abrir tanto, mas depois começa a se abrir mais, né? Então, as sessões, mais ou menos isso, 1 hora de sessão. Se precisar de 1h15, 1h20 a gente vai, não tem problema. Vai ser feito aqui com muito amor e carinho, tá? Para os irmãos que estão aqui, para os que não vieram e para os outros lines. E assim eu conto com os irmãos e que os irmãos contem comigo. Porque eu estou aqui disponível para os irmãos, para ajudar os irmãos. E essa questão, volto a dizer. Eu só posso pagar, eu quero fazer, Tatiana, mas eu só posso pagar no final do mês, ou início do mês. Não tem problema, a gente agenda, mas vamos fazer, o negócio é fazer. O negócio é a gente cuidar um do outro. Quem tem filhos, né? Estou vendo aqui criança, adolescente, eu também vou fazer com adolescentes. Se precisar de casais, vou fazer com casais. E eu vou fazer. O meu leque é aberto, tá bom? É aberto para os irmãos, para estar recebendo os irmãos, para estar cuidando dos irmãos. E qualquer dúvida, os irmãos podem me procurar. Eu vou estar aqui e que o Senhor os abençoe, que o Senhor abra a mente de vocês, que vocês abram o coração de vocês, porque o nosso Deus quer ver cada um de vocês bem. O nosso Deus quer ver a casa de vocês uma casa equilibrada, uma casa diferente, onde as pessoas vão passar e falar: aquele povo ali realmente é diferente. Sabe? Você sai para a rua e fala assim: eu estou bem, e onde eu for eu estou bem, e de onde eu sair eu também vou estar bem.
quando estiver bem, me procura que a gente conversa. Tá bom? Eu agradeço pelo convite, pelo pastor, pelo João, a minha amada aqui, nesse horário no Fátima. E agradeço aos irmãos pela atenção que os irmãos me deram. E qualquer coisa que os irmãos precisarem, pode me procurar. E eu estou aqui, vou ficar aqui. Se os irmãos quiserem anotar meu telefone, eu vou passar, tá bom? Deus abençoe esse ministério. Que o Senhor traga mais pessoas. E quando vier mais pessoas, vocês estejam saudáveis espiritualmente e psicologicamente, em nome de Jesus. Amém.